de eu começar esse vídeo, só dá uma olhada no tamanho que eu estou. Peraí que cabe na tela. Ai, meu Deus, calma. Olha só. Olha o bico pra fora. 7 meses gravando esse vídeo do Baby 2. Meu Deus. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Ferreira. Eu não sei se eu sei mais gravar vídeos para esse canal, porque eu não gravo há bastante tempo, principalmente parado assim, mas eu acho que a gente vai voltando a pegar o jeito, né? O vídeo de hoje é um vídeo bem especial, porque é algo que vocês sabem que tá acontecendo na minha vida, na nossa vida aqui em casa, mas eu nunca parei pra explicar, então deve ter pessoas meio perdidas assim no meio do caminho. Então o vídeo de hoje é de por que eu parei de trabalhar por quase um ano, apesar de ter construído uma empresa que fatura muito e poder trabalhar de casa e, enfim, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Antes da gente começar, eu quero muito agradecer a Binomo, que é a patrocinadora desse vídeo. A Binomo é uma plataforma de negociação que ajuda qualquer pessoa a ter renda extra. Inclusive, eles criaram a opção de você ter uma conta demo, uma conta teste, para você ir iniciando as negociações até se sentir à vontade de fato fazer um investimento. Mas você não precisa ser expert em finanças, investimentos ou qualquer coisa desse mundo. Dentro da Binomo, você tem que acertar a previsão do gráfico para ganhar. Ao acertar a tendência, você consegue ganhar até 90% do valor investido. Além de estar disponível no formato desktop, eles também têm aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, então você consegue fazer sua renda extra, independente do lugar de onde você esteja. Eles têm suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana, então se precisar de ajuda, eles estão lá. Vou deixar o site deles aqui embaixo para que vocês entendam melhor, conheçam a plataforma. Lembrando que a plataforma é indicada apenas para maiores de 18 anos e que todo investimento tem o seu risco. Eu vou deixar aqui embaixo o site deles, a conta do Instagram deles e também o meu cupom para vocês usarem. Obrigada, Binomo, por ter patrocinado esse vídeo e vamos lá. Tudo começou quando, há uns 8 meses atrás, para 9 meses, eu acho, não lembro direito, quando em uma consulta com o pediatra do Lorenzo, uma pediatra, foi a primeira vez que eu fui passar nessa pediatra e ela me receitou algumas guias de encaminhamento para neuro, para TO, que é terapeuta ocupacional, para fono, para pesquisar um possível nível de autismo. Nessa época o Lorenzo tava com quase 2 anos e meio e ele não falava absolutamente nenhuma palavra a não ser papai e mamãe. Alguns dos outros sintomas dele eram falta de socialização, no sentido de que ele não gostava de outras crianças, ele não tinha o menor interesse em brincar com outras crianças. Ele não olhava no nosso olho, quando a gente chamava ele não nos atendia, era bastante agressivo, mas não no sentido de surtar. Alguma coisa que ele não queria acontecia, ele batia na gente mesmo. Enfim, era complicado. E juro, quando eu recebi aquelas guias, parece que literalmente apertaram um pause assim no mundo e eu fiquei, mano, o que tá acontecendo, sabe? E foi muito doido, porque eu coloquei toda a culpa daquela situação no meu trabalho, que eu sempre trabalhei muito. Sim, trabalhei de casa, sim, mas numa carga horária muito grande, numa demanda mental muito grande, há muitos anos, entre parênteses, 4 anos seguidos. Não, 4 anos não, é 4 anos que eu tô como afiliada, mas produzindo conteúdo pra internet deve ter uns 5, 6. Então, justamente pelo meu trabalho demandar muitas horas na frente do computador, eu senti o peso da ausência, isso é o culpado. E eu quero que vocês entendam que quando uma mãe tá desesperada, ela precisa colocar a culpa em alguma coisa. E na minha situação, eu coloquei a culpa no meu trabalho. E foi aí que eu decidi parar de trabalhar de vez, assim. Eu quero que vocês entendam que esse é um privilégio muito grande. Eu só pude fazer isso porque ao longo dessa minha jornada empreendedora, eu gastei o dinheiro com pouquíssimas coisas de luxo, assim, e eu guardei muito dinheiro, então eu pude me dar a oportunidade de ficar quase um ano sem trabalhar porque eu tinha caixa. E é até engraçado pensar nisso porque um pouco antes disso acontecer, eu ouvi um episódio de um podcast de um cara que falou que tirou um ano sabático pra entender quem era ele no mundo. E eu fiquei meu Deus, que perda de tempo, porque diabos alguém ficaria um ano sem produzir nada pra sociedade, pro mundo. E aí eu fiz exatamente isso depois de alguns meses.
Ah, Gabriela, você poderia ter dado início no tratamento do Lorenzo sem precisar parar pra trabalhar. Eu até poderia, mas eu não tava com psicológico pra isso, sabe? Tanto que eu tava com uma mentoria em andamento quando isso aconteceu e, tipo, acabou meu chão, assim, sabe? Eu não consegui nem me entregar direito pra essa mentoria porque eu tava nessa situação. Acaba que consultas de fono, consultas de TO, consultas disso, daquilo, cara, toma um tempo que vocês não têm noção. E eu vou chegar até lá, mas a gente acabou escolhendo uma fono de São Paulo, que a gente demora quase 2 horas pra ir, quase 2 horas pra voltar, depende aí do trânsito. E aí acaba que eu perco o dia inteiro por causa disso, porque daí, né, são 2 horas do carro, aí é 1 hora dentro da fono, mas aí acaba sendo um pouco mais de 1 hora, porque ela me dá o feedback pós-consulta, aí tem que dar comida pro Lorenzo, aí são mais 2 horas de volta, e aí a gente volta exausto, enfim, perdeu o dia, entendeu? E ele tava indo nessa fono específica de São Paulo 2 vezes na semana. E foi muito doido o que se passava pela minha cabeça, porque eu fiquei com tanta raiva do meu trabalho, porque eu realmente acreditei que ele era o culpado do atraso de fala do Lorenzo, que eu fiquei com raiva do dinheiro que eu tinha guardado. Eu fiquei, assim, com raiva do estilo de vida que eu tinha escolhido, porque eu fiquei, mano, se eu tivesse escolhido vender pulseirinha na praia, provavelmente isso não teria acontecido, entendeu? Sendo que não faz o menor sentido, porque se eu tivesse escolhido vender pulseirinha na praia, eu não ia ter dinheiro pra pagar consultas de fonos, médicos e tudo mais. Que quem tem filho com algum nível de autismo, atraso de fala ou qualquer atraso de desenvolvimento, sabe que as melhores médicas, fonos e profissionais, a hora custa R$300, R$400, dependendo de onde você mora. A gente tentou, sim, fazer um tratamento com uma fono que eu pagava R$120 por sessão, né, por hora, não é nem por hora, 45 minutos. E, cara, ele ficou 6, 7 meses nessa fono e ele não aprendeu um A, juro, absolutamente nada. E ela seguia o método ABA tradicional, pra quem aí é do meio vai saber qual que é. E juro, foi a mesma coisa que nada pro Lorenzo. E aí quando a gente passou pra uma outra fono, que a hora é R$400, pra, enfim, nem sei direito essa média, depende aí de quantas vezes você vai na semana. Foi bizarro, porque em 2 meses o Lorenzo começou a falar. Então, assim, quando você tenta economizar dinheiro, muitas vezes, na verdade, você tá jogando fora, porque foram 6 meses que eu joguei no lixo, indo 3 vezes na semana nessa primeira fono. Essa nova fono segue um método que se chama Padovan, que é um método antropofósico, eu acho que é assim que fala. É muito engraçado porque é um método muito recente. A criadora desse método foi uma fono brasileira, mulher, que tá viva ainda hoje. Então, assim, é um método que tem aí seus 40, 60 anos, não sei, porque hoje ela é uma idosa. Mas é muito doido, porque o ABA tem muitos estudos científicos do quanto dá certo, do quanto é bom, e o Padovan não tem nenhum. E assim, o ABA não serviu pra nada pro Lorenzo, e o Padovan, em menos de 2 meses, o Lorenzo tava falando. Então, quanto ao diagnóstico dele, né, a gente passou em muitos pediatras, a gente passou em muitas fonos, e assim, a maioria, principalmente aqui da minha cidade, dava a impressão de que eles estavam torcendo pro Lorenzo ser autista, sabe? Tipo, qualquer coisinha, aí, tá vendo? Isso aqui, ó, é sinal de autismo. E aí eu ficava, tipo, mano, você tá torcendo pra ser? Porque se eu tiver esse diagnóstico, a pessoa vai pedir R$400 a hora, né? E aí, quando eu fui na Andresa e na Dani, que foram essas fonos que trabalham em conjunto lá em São Paulo, elas me falaram, Gabriela, esquece, seu filho não é autista. Seu filho tá com atraso na fala. Ponto. Ele não é autista, né? Depois de ter feito testes e tudo mais. Então foi aonde eu senti meu coração quentinho e falei, bom, vou ficar aqui pra fazer tratamento. E de fato, hoje em dia, dos 9 sintomas, não é sintomas que fala, enfim, 9 aspectos do autismo que o Lorenzo tinha, ele não tem mais nenhum. Ele adora brincar com crianças, ele é super sociável, agora ele atende pelo nome, agora ele não é mais agressivo, ele consegue ter uma rotina de sono, ele consegue comer alimentos que antes ele era seletivo. Então eu vejo que o que ele precisava era justamente isso que o Padovan trata, que é a reorganização neurofuncional dele, sabe? Depois disso eu consegui respirar e entender que o atraso de fala dele não tinha nada a ver comigo ou com o meu trabalho. Elas me relataram, Gabi,
tira isso da sua cabeça. Às vezes vem aqui mães que tiveram uma gravidez 100% planejadas, a mãe não trabalhava, ficava o dia inteiro em casa cuidando e se dedicando ao filho, e o filho tinha atraso de fala, uma coisa não tem relação com a outra. E elas vêm falando isso, que elas têm, tanto a mãe como eu, que não foi uma gravidez planejada e conturbada emocionalmente, e a gravidez que foi tudo certo, que a mãe fica em casa e que, cara, tem atraso de fala. Eu até parei de trabalhar de uma forma meio irresponsável. O meu principal perfil era o Gabi Ferreira Marketing, né? Principal no sentido de me trazer renda, e eu sumi de um dia pro outro. Queria até pedir desculpa pra vocês, porque eu não fui dar uma explicação do que aconteceu, mas eu precisava me dedicar pro Lourenço, eu precisava acompanhar e estar o mais presente possível pra eu entender o causador, pra no final das contas eu entender que não existe um causador, não existem teorias, existem suposições, tem a teoria de que as mães hoje em dia ingerem muito agrotóxico, né, muito mais do que as nossas avós, por exemplo. Tem a teoria da radiação do celular, que durante toda a gravidez a mãe fica com algum tipo de eletrônico perto, seja celular, TV, computador. Existem 1 milhão de teorias, mas são suposições, não tem algo que a mãe que tá passando por isso tenha como colocar a culpa, sabe? Ai, pra espirrar. Enfim, voltando ao assunto sobre o meu trabalho, toda aquela raiva passou e aquela culpa, porque hoje eu me sinto grata por ter trabalhado tanto e ter guardado todo o dinheiro e para poder ter essa possibilidade de ficar praticamente 1 ano sem trabalhar. Então assim, obrigada, Gabriela do passado, todo esse esforço que você tá fazendo vai valer a pena. E eu não quero que vocês me interpretem mal achando que esse é um vídeo onde eu tô insinuando de que você tem que trabalhar muito mais horas por dia, que você tem que empreender, que você tem que trabalhar a mais do que é recomendado. De forma alguma é esse vídeo, mas eu preciso deixar claro que se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter a oportunidade que eu tô tendo hoje de pagar uma escola diferenciada pro Lourenço, que agregue ao tratamento dele, que é uma escola mais cara, de eu poder não trabalhar durante quase 1 ano e poder ficar em casa, de poder pagar uma pessoa pra me ajudar aqui em casa, pra eu me dedicar pro Lourenço e não à limpeza da casa, as fonos, que é mais de R$2.000 por mês. Então, enfim, onde que eu quero chegar com isso? Talvez você tenha que trabalhar a mais do que é recomendado por um tempo, sabe? No meu caso, foram 4 anos, que não houve férias, não houve nada. Trabalho árduo durante 4 anos. Mas agora eu consigo viver com equilíbrio, sabe? Eu consigo trabalhar nas horas que eu tenho, que no caso é entre as consultas do Lourenço, porque ele faz todo esse tratamento até hoje. Então assim, peraí, deixa o caminhão passar. Hoje não existe absolutamente nenhum curso meu que você consegue comprar. Eu trabalho apenas como afiliada. Eu tô até pra trazer um vídeo sobre isso, né? Como que começa, da onde comecei e tudo mais, mas enfim, não é a pauta do vídeo de hoje. Mas assim, eu precisei me ferrar, né, de trabalhar muito mais do que é recomendado pra eu poder ter isso. Então, eu não sou a favor de você se matar de trabalhar a vida inteira, mas talvez por um período, sabe? Seja pra você conseguir uma promoção na empresa que você trabalha, seja pra conseguir mais cliente, seja pra conseguir montar a autoridade da sua empresa ou a sua marca pessoal. Eu acho que é um período necessário pra depois você poder ficar mais de boa, né? Não de boa de não trabalhar, mas de boa de poder ter esse equilíbrio. Enfim, resumindo, hoje continuamos nas fonos. Lourenço tá fazendo fono tanto lá em São Paulo quanto aqui em São José. Ele faz todos os dias aqui em São José e lá em São Paulo uma vez na semana. Eu não consigo de forma alguma voltar no ritmo de trabalho, porque isso me toma muito tempo. Como vocês sabem, eu moro no meio do mato. E aqui no meio do mato até a fono é tipo meia hora pra escola também. Então é um leve trás, eu fico mais dentro do carro do que aqui em casa. Não tenho mais raiva nenhuma do meu trabalho, de todo o esforço que eu tive e do tempo que eu não estive com ele. Eu sempre tenho planejamento de voltar aqui pro YouTube, mas é uma coisa que demanda tanto tempo que acaba que lá nos stories do Instagram eu consigo estar muito mais presente e trazer muito mais novidades, principalmente agora com o BB2, né? Então assim, se você não me segue lá, siga, porque lá é certeza que você vai me ver todo dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me desculpa que eu demorei pra trazer assim uma justificativa. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.